Podemos dizer que o centurião era um dos oficiais mais importantes e bem respeitados do exército romano. E nesse vídeo vamos ver o grande papel que esse comandante tinha entre as fileiras das legiões e quais eram os requisitos para se tornar um centurião, suas responsabilidades e a hierarquia entre eles. Então, vamos para o vídeo. De acordo com a tradição romana, a existência do posto de centurião vem desde os primeiros exércitos de Roma, em meados do 8º século a.C. Eles eram liderados pelo lendário primeiro rei de Roma, Rômulo, e esses exércitos tinham 3.000 homens e cerca de 30 centuriões, cada um comandando um grupo de infantaria de 80 a 100 homens, que eram conhecidos como manípulo, que também tinham seu próprio padrão. O posto de centurião, desde essa época, era dado aos soldados mais bravos em batalha. Com o tempo, a organização das unidades do exército evoluiu, e no final do 6º século a.C., o exército tinha 2 legiões, cada uma composta por 3.000 de infantaria pesada hoplita, 1.200 de infantaria leve e 300 cavaleiros. Já no 4º século a.C., outras reformas reformularam os manípulos em unidades militares mais flexíveis, implantadas em 3 linhas de tropas. E assim, o número de infantaria comandada por um centurião foi reduzido para 30 homens. Por isso, uma legião do 4º século a.C. tinha em torno de 150 centuriões. Em meados do 2º século a.C., havia cerca de 4.500 homens nas unidades da legião, e nesse período ela era dividida em 30 manípulos, com um total de 60 centúrias. Lembrando que 2 centúrias formavam um manípulo. Cada uma delas era comandada por um centurião e ele nomeava seu próprio oficial subalterno, chamado de óptio. Além disso, o centurião mais experiente do manípulo ficava sempre na ala direita. Após as reformas marianas em 107 a.C., o centurião que recebeu o comando da centúria direita do manípulo era conhecido como o centurião anterior, e o do lado esquerdo foi chamado de posterior. Os centuriões geralmente tomavam posição na linha de frente de suas tropas durante a batalha, e isso resultava numa grande taxa de centuriões mortos. Se você já está gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like, até porque esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Inclusive eu não teria conseguido ter feito ele sem o apoio de vocês, mas também sem a ajuda do Canva. Para você que não sabe, o Canva é uma ferramenta gratuita que eu uso para editar as imagens dos vídeos aqui do canal, e você pode usar ele para criar e editar fotos, vídeos, posts do Instagram, YouTube e até para criar sites. E se você quiser aprender a usar o Canva de forma profissional e, claro, poder ganhar muito dinheiro com isso, trabalhando até como designer, eu vou deixar na descrição o link de um treinamento que inclusive está na promoção para você conferir e quem sabe poder se tornar um designer profissional. No 1º século a.C., o exército romano foi reorganizado em coortes, cada uma composta por 6 centúrias de 80 a 100 homens. Cada legião tinha 10 coortes, e isso foi feito para que o número de centuriões em uma legião permanecesse em 60. Essas coortes da legião eram enumeradas de 1 a 10, sendo que a primeira era a maior de todas e tinha 5 centúrias duplas, com os legionários mais experientes e veteranos da legião. E para comandar esses legionários era escolhido dentre todos os centuriões um centurião chamado em latim de primus pilus, ou primeiro lanceiro, e ele era o centurião da primeira centúria da primeira coorte de uma legião romana. Essa era a categoria máxima que um soldado romano comum poderia atingir no exército romano depois das reformas de Mário, mas para isso eles deviam ter bastante experiência estando nas fileiras do exército por muito tempo. Além disso, eles deviam demonstrar ser capazes de exercer de forma adequada a liderança sobre seus soldados e servir como exemplo para eles. O cargo de centurião primus pilus era exercido por apenas 1 ano, e depois disso a maioria deles era licenciados e ingressavam na ordem equestre como cavaleiros romanos. Isso dava a eles o direito de participarem na vida política de Roma e até a entrar no cursus honorum dos equestres romanos ou a se assentar em Roma e assessorar diretamente o imperador e os seus generais. Alguns desses centuriões também permaneciam no exército com a oportunidade de serem promovidos a prefeitos do campo ou tribunos das tropas urbanas. E essa era a hierarquia dos centuriões. Sob as ordens do primus pilus se encontravam todos os demais centuriões e soldados da legião, e acima dele estava apenas o legado da legião,
os tribunos e o prefeito do acampamento. Por causa da sua experiência, o centurião Primus Pilus também tinha um assento especial no conselho militar. Abaixo do único centurião Primus Pilus se encontravam os 4 centuriões Primi Ordinis, que comandavam as outras 4 centúrias da primeira coorte. Logo após vinham os 9 centuriões Pilus Prior, que comandavam as primeiras centúrias das outras 9 coortes da legião. E os outros 45 centuriões comandavam as demais centúrias das 9 coortes. Todos os centuriões, por mais antigos que fossem, tinham sua própria centúria alocada, e havia pouca diferença entre o poder de cada centurião, exceto o Primus Pilus, já que ele também participava nos conselhos de guerra. Tradicionalmente, os centuriões vinham da classe plebeia inferior, mas no primeiro século a.C., o posto também se tornou associado aos membros da classe equestre. O posto era aberto também a soldados das províncias de Roma, e os centuriões podiam ser nomeados por eleição, nomeação pelo Senado romano ou sendo promovido das fileiras do exército, especialmente para aqueles que demonstrassem grande bravura ou qualidades de liderança em batalha. No período imperial, houve alguns casos em que a nomeação dos centuriões era feita também diretamente pelo imperador. E à medida que o exército romano se tornava cada vez mais profissional, os requisitos para se tornar um centurião também se tornavam mais rigorosos, e pelo menos para os cargos de centurião mais antigos, era necessária uma certa habilidade em assuntos administrativos, até mesmo a indicação de algum comandante influente. Por outro lado, e embora a maioria dos centuriões mantivesse essa posição ao longo de sua carreira, a partir do primeiro século se tornou possível que os centuriões mais antigos subissem ainda mais na hierarquia e se tornassem tribunos, prefeitos e até membros do Senado. O exemplo perfeito disso foi o de Maximino Trácio, que era um centurião na época do imperador Caracalla. Depois de alguns anos, por conseguir o respeito e a admiração de todas as legiões, ele acabou se tornando imperador após a morte de Alexandre Severo. Os centuriões usavam um capacete com uma crista transversal diferente, que era geralmente prateada com uma pluma de penas de avestruz ou pavão. No período imperial, a crista também podia ser de frente para trás no capacete. Os primeiros capacetes de centurião também podiam ter um protetor facial ou uma máscara esculpida. Já a armadura do centurião variou muito durante o tempo. Geralmente ela incluía torresmos, que podiam ter uma decoração gravada, e uma couraça de bronze que muitas vezes era esculpida para replicar os músculos ou incorporando a armadura da cota de malha. Ele também poderia usar uma versão de couro ou couraça de linho endurecido mais leve. A armadura no peito e nas costas também podia ter protetores de ombro e tiras protetoras de suspensão para a parte superior dos braços e virilha, e até mesmo um protetor de pescoço na parte de trás. No primeiro século depois de Cristo, um colete de armadura de manga curta também era comum entre os centuriões. Uma túnica era usada sob a armadura, que podia ser branca ou vermelha. Um manto poderia ser usado, que era tipicamente vermelho e amarrado na frente, usando um broche ou fíbula. Um centurião também carregava um porrete de videira de 90 centímetros, dependendo de qual era a sua posição. O escudo típico na República Romana era ou o clipeus circular ou o escutum retangular. No período imperial, escudos ovais podiam ser carregados, mas geralmente os centuriões parecem ter usado o mesmo tipo de escudo que as tropas sob o seu comando. Além de tudo isso, os centuriões também usavam os prêmios recebidos por demonstrarem bravura nas batalhas. Esses prêmios podiam incluir colares pesados, pulseiras e medalhões que eram usados presos a um peitoral de couro. No início da República, o armamento para os centuriões variou, muitas vezes dependendo de sua classificação e preferência pessoal. Eles podiam carregar uma lança e uma espada, que era usada no lado esquerdo, o que contrastava com os legionários que usavam as suas espadas no quadril direito. Várias espadas diferentes foram usadas, mas a mais preferida era a chifo reta de 2 gumes, que foi a predecessora do gládio. A partir do segundo século a.C., o gládio hispaniense se tornou a espada principal do centurião. Além disso, um punhal de cerca de 25 centímetros de comprimento também era usado, muitas vezes pendurado horizontalmente no cinto.
Reportando-se aos tribunos, os centuriões eram responsáveis por treinar os legionários, atribuir a eles tarefas e manter a disciplina entre as fileiras. Como já dissemos aqui, se esperava que eles mesmos demonstrassem o seu valor na batalha e permanecessem leais e não se acovardassem quando as coisas não estivessem indo tão bem, e se não fizessem isso, poderiam enfrentar a execução. Assim, a maioria dos centuriões impunha o respeito nas tropas sob o seu comando por meio da liderança e do exemplo. Os centuriões também eram conhecidos por sua disciplina física e às vezes brutal. Quando estavam no acampamento, eles supervisionavam a construção de fortificações no acampamento, a abertura de trincheiras, as chamadas e a emissão de senhas para entrar no acampamento. Eles também eram responsáveis por escoltar prisioneiros, erguer monumentos dedicatórios e estavam envolvidos na logística de suprimentos do exército durante as campanhas. Outros papéis dos centuriões incluíam seus responsáveis pela segurança dos estandartes da legião e também serem selecionados para missões especiais, como incursões e reconhecimento em território inimigo. No primeiro século depois de Cristo, os centuriões recebiam regularmente o trabalho de comandar unidades especiais de polícia e inteligência e também subunidades de forças auxiliares e unidades de exércitos aliados. Os centuriões mais experientes também podiam se tornar auxiliares dos governadores provinciais ou treinar tropas como exercitores. Eles também participavam nos conselhos de guerra para decidir estratégias e estavam envolvidos em negociações de paz com o inimigo. No período imperial, os centuriões também podiam servir na guarda pessoal do imperador, a guarda pretoriana, e após 16 anos de serviço podiam se juntar aos evocados, que eram soldados já aposentados e que se alistavam voluntariamente sendo convidados por algum comandante. Eles recebiam vários papéis administrativos urbanos que incluíam cargos bem lucrativos como comandantes da cidade. No final da República, os centuriões eram pagos 5 vezes mais do que um legionário normal. Os centuriões também recebiam um bônus maior do espólio de guerra, como por exemplo em 64 a.C., quando Pompeu deu a cada centurião um bônus de 1.000 dracmas, enquanto os legionários receberam apenas 50 dracmas cada. No primeiro século depois de Cristo, os centuriões recebiam 15 vezes o salário de um legionário. Isso fora que alguns deles também eram famosos por aumentar o seu salário com subornos, já que eram eles que atribuíam deveres e recomendavam promoções para os homens que ficavam abaixo deles. Mas o que não se discute é que a experiência e a bravura dos centuriões era um fator crucial para manter a ordem no campo de batalha, e liderando pelo exemplo, eles garantiram que Roma vencesse várias batalhas ao longo dos séculos. Se você gostou de saber mais sobre a história dos centuriões romanos, dê aquela força para nós deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.